e ela leva o nome do Brasil aí para o mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da empresa dele hoje passa de 6 bilhões de reais. Um lucro aproximado de 262 milhões e um faturamento médio de 1,7 bilhões. É um grande entusiasta da tecnologia e hoje vai falar para nós sobre agricultura 4.0. Vamos convidar a participar com a gente aqui o senhor Laércio Conceitino da TOTUS. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, boa tarde. Vocês estão dormindo? Não é para dormir, não está tão quente assim, choveu um pouquinho. Pessoal, a ideia é falar um pouquinho. O passador está... Tem um passador de slide? Obrigado. A ideia é falar com vocês a questão do Agro 4.0. A gente falar um pouquinho também da nossa experiência na cadeia de negócio e ver como é que a gente integra isso com o próprio projeto de cooperativismo. Acho que cada vez mais, quando se fala da indústria 4.0, isso pode ser extrapolado para serviços, para agro e assim por diante. Cada vez mais, eu acho que o ser humano nós como seres humanos já fizemos algumas escolhas. Quer dizer, hoje nós somos muito mais digitais do que as nossas próprias empresas. Quer dizer, muitas vezes, você está indo para o aeroporto, você faz um check-in direto no celular, você vira um bancário de manhã cedo para fazer um pagamento do banco, depois você quer ir para se deslocar, usa um Waze e assim sucessivamente. E muitas vezes, quer dizer, talvez o grande conflito, é que na hora que a gente entra nas nossas empresas, muitas vezes ela não está tão digitalizada quanto nós mesmos estamos. Então, quando a gente fala assim, como é que a gente, de fato, consegue fazer para que as nossas empresas consigam ficar mais competitivas? Então, eu venho defendendo muito que muitas vezes tem um lado da empresa, mas também tem um lado de cada colaborador de realmente praticar aquilo que faz no dia a dia, também dentro das próprias corporações, de instigar para que essas coisas aconteçam, tá? Então, acho que o grande desafio da gente tornar uma empresa mais competitiva, uma empresa de agro mais competitiva, é a gente conseguir, tá, transformar, tá, ou revolucionar as ideias, os costumes, novas tecnologias para dentro de cada uma das nossas empresas. Quando a gente olha o setor de agro no Brasil, a gente pode dizer que é um setor super importante, tá? Então, quando a gente analisa o setor de agro e o próprio setor de TI, quer dizer, o Brasil de TI, ele cresce a 2 dígitos todo ano. Então, quando a gente olha os 2 setores que de fato crescem no Brasil, o agro e o lado de TI. Tá? Então, dá orgulho da gente realmente ver tudo isso que está sendo feito. Por outro lado, cada vez mais a gente tem a necessidade de fazer uma integração de tudo que se tem, tá? Para que a gente consiga, de fato, entregar cada vez mais um agro mais conectado, um agro dentro de... Deixa eu colocar tudo aqui. Dentro de tudo aquilo que a gente entende que faz sentido. Então, quando nós falamos de integração e evolução do corporativismo, a gente tem que falar do campo. Tá? Então, a gente entende que não é só a gente pensar em, de repente, a gente automatizar, integrar, a gente digitalizar só a parte de back-office, só a parte de serviço, mas a gente tem que ir lá na ponta. Então, a TOTUS vem investindo muito nos últimos anos, não só na parte de back-office, mas também em toda a integração da cadeia como um todo. Hoje a gente tem soluções para 10 segmentos, vai desde a educação, saúde, varejo, manufatura, transportes, e chegando também na parte do agro. E tudo isso de uma maneira integrada. Então, quando a gente fala da indústria 4.0, mais do que a gente colocar um sensor no trator, colocar algo que você consiga automatizar a coleta de dados, é você integrar a cadeia como um todo. Desde o momento que você coloca, alguém compra, até o momento que você começa, que você planta, e tudo que vai acontecendo até você colocar no porto e entregar para quem comprou. Tá? Então, essa grande integração, a gente entende que é onde tem o grande valor. Quando se fala também hoje em dia na
na evolução da tecnologia, a gente trabalha muito de dois lados. O lado da produtividade, tá? E o lado da previsibilidade. Então, muitos têm falado em inteligência artificial, muitos se têm falado em realmente de você ter algoritmos inteligentes, de você ter BI, de você ter conseguir extrair das informações o melhor conteúdo, mas a gente tem que pensar que não é só isso. Não é só colocar um robozinho, não é só a gente conseguir trabalhar isso. A gente tem que também, cada vez mais, ganhar uma maior produtividade na cadeia como um todo. Quer dizer, desde a hora que você está plantando até a hora que você está transportando, para você perder o menor número de grãos, e você perder o mínimo, tá? Na hora que você coloca dentro do navio, tira do navio e assim sucessivamente. Tá? Então a gente vê que é necessário que todos esses itens, todos esses pontos que vão na cadeia, desde o campo, na prestação de serviço, depois quando entra na operação logística, depois quando você integra com a manufatura, quando você integra com a parte comercial, a gente de fato tem que conseguir fazer que a gente tenha um único processo de ponta a ponta. Então, é dessa maneira que a gente entende o que se fala da indústria 4.0. E tudo isso gera uma grande quantidade de dados, gera uma grande quantidade de informações. E o que a gente tem que trabalhar é que a gente consiga ter a rastreabilidade dos nossos produtos, tá? Todo o controle de todo o processo de industrialização e comercialização. Tá, ok? Então, quando se fala do futuro do agronegócio, a gente fala muito da parte de inteligência artificial, como eu disse anteriormente, da gente também trabalhar na parte de CRM, da gente conseguir ter uma ferramenta colaborativa, seja um ERP, para que a gente consiga ter os dados. Trabalhar em cloud. Então, eu sei que nós vamos ver no slide à frente, existe um lado da infraestrutura, que às vezes não é adequada dentro das fazendas e assim por diante, mas gradativamente a gente tem que priorizar para que as soluções vão para a cloud. A gente vive num mundo que cada vez mais tudo tem que ser integrado. Então, se eu tenho desde a cadeia do produtor até a entrega do outro lado, se eu não tiver em cloud, eu vou começar a perder as informações, eu não vou ter a contribuição de cada momento com aquilo que, de fato, tem que ser feito. Tá? Então, a gente entende que cloud. E o outro lado, que ainda não é uma realidade tão grande no setor de agro, mas a gente entende que vai ser algo que também veio para ficar, é a questão do blockchain. Quer dizer, para quem não conhece, é você... Na realidade, dentro de uma cadeia, você ir autenticando cada uma das etapas. Vai? Bem resumidamente, a gente podia ficar a tarde inteira falando sobre esse tema. Ou seja, se eu plantei e colhi, eu vou lá e autentico. Se eu colhi e coloquei na transportadora, eu vou lá e autentico. E tem alguém que está monitorando tudo aquilo que está acontecendo. Então a gente vê que essa integração, de fato, é aquilo que vai fazer uma grande diferença para que a gente consiga entregar o negócio de agro, tá? Quando a gente fala de cooperativas, vamos voltar um aqui. A missão das cooperativas, cada vez mais, eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade da vida do cooperado. Então, quando a gente olha o papel da cooperativa, a gente vê que todo esse processo de integração, de alguma maneira, a gente tem que ratear, a gente tem que fazer com que o maior número de pessoas utilizem uma plataforma para que você consiga, de fato, acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, só vai fazer sentido toda essa integração quando você tem sistemas abertos, não proprietários, sistemas que realmente integrem toda essa cadeia, para que você possa ter a contribuição. Então, quando a gente olha, vamos pegar o exemplo que acho que é tangível para todos nós, quer dizer, o Waze. Quem já usou o Waze aqui? Todo mundo, né? Então, na realidade, assim, o carro da frente ajuda você a conduzir uma rota. E você dá informação para o carro que está atrás. E assim sucessivamente. Então, assim, é uma coisa cloud, é uma coisa onde você está construindo a base de uma contribuição coletiva, tá? E com isso você consegue ter melhores rotas, você consegue ter alternativas, sabe quando tem acidente, não tem acidente e assim por diante. Então, quando a gente fala desse agro 4.0, é mais ou menos isso. Só que ao invés de a gente pensar que é uma contribuição de pessoas físicas, é também uma contribuição de pessoas jurídicas, né? Então a gente diz que a quarta revolução é a integração de tudo isso que nós temos. Quer dizer, na realidade é você, a qualquer momento, saber onde está, tá?
aquilo que você plantou, aquilo que você está despachando, aquilo que você comprou e assim sucessivamente. Tá? Quando a gente olha, o grande desafio que a gente tem, então, é exatamente fazer com que todos esses dados que nós estamos coletando, eles consigam ser transformados em informação, depois de informação em decisão, realmente em atitude, alguma coisa que gere para você uma condição de maior competitividade. Tá? Então, é exatamente isso que nós estamos trabalhando. Quando a gente fala em desafios do setor do agro, a gente pode falar aqui, primeiro, essa integração de toda essa cadeia, tá? E falando de uma cooperativa específica, de todos os cooperados. Então, de nada adianta você ter diversas soluções, cada um com alguma coisa, cada um fazendo, se no final você está trabalhando por alguma coisa em comum, tá certo? Ou embaixo de uma única bandeira. Então, é importante que a gente consiga realmente fazer essa integração de todos esses cooperados. A falta de conectividade, como eu falei anteriormente, quer dizer, existem lugares, e isso não é tão difícil você encontrar, onde a conectividade praticamente não existe. Então a gente tem que trabalhar também para que tenha coisa offline e online, que a gente consiga trabalhar, contribuir para que isso aconteça. Depois a integração de todas as soluções, é um grande desafio. E por último, a geração de valor em larga escala desse grande banco de dados que a gente tem. Quer dizer, é saber lidar com esse banco de dados que cada vez vai se formar, está sendo formado. Um outro ponto que não está aqui no slide, mas eu pessoalmente venho falando, no Brasil, ano passado, foi definida a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Na Europa tem o GDPR, que também é mais ou menos a mesma coisa, os Estados Unidos também tem. E quando a gente olha, quer dizer, essa grande quantidade de dados que está sendo gerado, num primeiro momento, você tem muita gente se apoderando dessa informação, mas gradativamente a gente entende que esse dado pertence a quem gerou o dado. Quem é o dono da informação é quem gerou o dado. Tá? Então, principalmente no setor de agro, é uma defesa que a TOTVS vem fazendo, quer dizer, mesmo que o trator vá lá, enfie a garrinha e consiga medir a temperatura do solo, qual que é a dureza do solo, a composição do solo, assim por diante, essa informação, de alguma maneira, tem que ter uma autorização de quem é dono da propriedade em si, antes de você ir para um outro lugar onde vai garimpar a informação e, de repente, vender para você essa informação ou vender para um fabricante de insumos, seja lá o que for. Tá? Então, a gente tem que ter um desafio, que é o quinto aqui, mesmo com tudo isso, é saber assim, quem que é o proprietário de dados, como é que a gente vai participar dessa grande corrida de dados. Então, quando se fala do Trump em relação à China, brigando, tá? Se posicionando, tá? Em alguns assuntos, está muito em cima da própria obrigação de você, do dado gerado, da informação gerada. Ou seja, aquele que conseguir, de fato, ter o controle das informações é quem realmente vai fazer uma grande diferença. Então, nesse ponto, aí, como a TOTVS, como empresa brasileira, e junto com dados gerados no nosso país, a gente vem defendendo muito que a gente tenha gradativamente um posicionamento claro daquilo que está sendo gerado para que a gente, de fato, consiga não ter controle, mas que a gente participe do mundo em relação aos dados gerados aqui no país. Quando você pega o GDPR, que é a lei europeia, nesses dados de cidadão europeu, tá? Estando em outro país, tem que ter uma cópia armazenada em solo europeu. Então, se um europeu fizer uma transação na Bolsa de Valores aqui no Brasil, esse dado tem que estar hospedado lá fora também, em solo europeu. Então, isso está mudando o conceito de quem gerou a informação, tá? E isso é um ponto que a gente tem que começar a trabalhar, encarar de frente, porque isso tem um valor incrível. Quer dizer, quanto mais você tem alta tecnologia, quanto mais você utiliza a alta tecnologia, tá? Isso faz com que você realmente tenha uma grande diferença. Tá? Quando a gente fala da indústria 4.0, no final, a gente está, o do agro 4.0, a gente quer, na realidade, gerar valor a cada momento. Tá?
Então, quando você tem, no caso aqui da Copavel, uma cooperativa com um cooperado, quer dizer, cada vez mais a cooperativa precisa fidelizar seus produtos, ter a rastreabilidade, melhorar a qualidade e produtividade, agilidade na informação, melhor planejamento estratégico. Por outro lado, o cooperado tem a geração e distribuição de renda, o aumento da produtividade, o acesso à informação e conhecimento e o uso de tecnologias inovadoras. Então, esse equilíbrio, que eu acho que isso é legal quando se fala da indústria 4.0, tá? É você ter um equilíbrio de quem gera e quem utiliza, porque é isso que vai dar sustentação no modelo no médio e longo prazo. Não só quem gera fornecer e nem só quem tem o dado ele ser beneficiado, tá? O que a TOTVS vem trabalhando em termos de tudo isso que nós falamos, tá? A gente entende que a gente tem que digitalizar, como eu falei, o agro de ponta a ponta. Então a gente tem que simplificar as soluções, a gente tem que integrar, tem que conectar pessoas, tecnologias e negócios. Então é exatamente isso que a gente vem fazendo. Quando a gente pega aquele desenho, a gente tem algumas soluções que a gente vem trabalhando. E vamos pegar um exemplo que a gente implantou lá no Grupo MAGE, tá, lá em Mato Grosso. Você vê exatamente quando se fala de produtividade e quando se fala de previsibilidade. Tá? Produtividade, quer dizer, toda vez que um trabalhador chegava para trabalhar, tinha que marcar o ponto. Então você tinha um ônibus que buscava uma série de pessoas, parava, todo mundo descia, para você marcar o ponto, voltar para o ônibus para depois distribuir pela lavoura. Tá? Isso por dia era de 30 a 40 minutos perdidos, entre parar o ônibus, descer, todo mundo marcar, voltar, na volta e depois na saída fazer a mesma coisa. Então, de repente, foi trabalhado o seguinte, por que a gente não faz o reconhecimento facial? Então, olha a importância da informação, do dado, da tecnologia. E aí nós desenvolvemos lá na Califórnia o reconhecimento facial. Então, na hora que você entra no ônibus, você já vê quem é, já marca o ponto, tá? E daí você não tem nem que parar o ônibus. Tá? Na hora que desce, está tum, 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 tum. Se tiver o smartphone, já vai para o smartphone dele, ou por e-mail dele, o ponto, que horas que ele foi detectado, tá? E ele já entra, trabalha. Na volta, entrou, tum, 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 já dá baixo e pronto. Então, isso a gente chama da categoria de produtividade, tá? Então, quando se fala em produtividade, é você ter sistemas de RP, você ter sistemas de CRM, tá? É você ter, nós temos um produto chamado Fluig, que é a parte de processos, você definir os seus processos, tá certo? Você tem, além disso, toda a parte de gestão do campo, né, com pins. Então, você saber o que você plantou, quando plantou, produtividade local, safra, colheita e assim por diante. Tá? E depois, quando se fala de previsibilidade, você ter a parte da gestão de BI, Good Data, e depois a Carol, que é a nossa inteligência cognitiva, onde você começa a gerar previsibilidade. Então, a previsibilidade já vai do lado de você saber exatamente quando que você tem que plantar, o porquê, quanto que você, dependendo do tempo que você pode colher, e aí começar a cruzar dados e informações que vocês têm. Então, esse é um ponto também bem interessante do Agro 4.0. Muitas das informações, que às vezes vem um robô aqui na frente, literalmente estava aqui na frente, devolvendo para vocês as informações, às vezes são informações que vocês que deram para ele. Tá? A única coisa é que alguém construiu um algoritmo para poder dar essa informação. Então a gente entende que existe o lado da produtividade, que a gente usa a tecnologia, a gente consegue, a gente tem que fazer. E a outra palavrinha de previsibilidade. E essa previsibilidade vem o quê? Da gente entender o que acontece e tentar transformar isso num algoritmo. Tá? Então isso a gente tem vários algoritmos, tem para cada um dos nossos segmentos que a gente atua, tem também no agro. Tá? Não é o objetivo agora na apresentação passar para vocês. Mas a gente entende que isso, de fato, faz parte do processo de digitalização. Quando a gente fala um pouquinho, quem que é a TOTVS? A TOTVS hoje está presente, são mais de 30 mil clientes. Então, a gente está presente em toda a América Latina, tá bom? Não estamos na Venezuela. Tem uma operação na Flórida, temos nosso laboratório na Califórnia, temos alguns clientes na Europa, temos uma joint venture na Rússia, tá? Temos alguma coisa na China também, na Angola, Portugal. Então, a gente cada vez mais entende que a gente
tem que estar presente como empresa brasileira, da mesma maneira que o setor de agro é um setor que realmente contribui muito para o crescimento e que a gente tem que marcar presença. Em especial no agro, a gente tem uma equipe dedicada ao agro. Como eu falei, são 10 segmentos, mas a gente tem orçamentos distintos para cada um dos segmentos, que permite, de fato, a gente conseguir atuar, conhecer cada um dos setores. A gente trabalha muito junto com cada um dos nossos clientes, então acho que é importante, quer dizer, esse conhecimento. A gente tem um conhecimento de tecnologia, mas quem tem um conhecimento do setor de agro é cada um de vocês. Então, a gente gosta muito de trabalhar, não gosto da palavra parceria, mas trabalhar em conjunto. E principalmente quando se fala da questão de informações. Então, como eu falei para vocês, as informações cada vez mais, com a lei de proteção de dados, a gente entende que a gente tem que trabalhar de forma em conjunto, sabendo quem que é o proprietário e que todo mundo participe do sucesso que isso vai dar daqui para frente, como uma grande moeda de troca ou como um grande influenciador de você melhorar, seja a produtividade ou seja de previsibilidade. Tá? A TOTVS hoje tem mais de 50% de market share no Brasil, é líder no mercado. A gente é a 20ª marca mais valiosa no Brasil, tá bom? Na frente de vários grandes, Pão de Açúcar, TAM e assim por diante. Tá? A gente investiu nos últimos 5 anos R$1 bilhão. E com isso a gente entende que a gente está credenciado e cada vez mais a gente quer estar próximos de vocês. Tá? Quando a gente fala e o que a gente saber do futuro, a gente tem 2 slidezinhos aqui, 2 filmezinhos. Eu vou pedir agora para o Emerson. O Emerson é o nosso representante aqui na terra de vocês, em Cascavel. Tá bom? Esse é o modelo que a TOTVS criou há mais de 20 anos. Em cada região a gente tem alguém da própria região. Então a gente entende que o crescimento, quando você fala de tecnologia, você pode desenvolver nos melhores lugares, com as melhores pessoas, mas na hora de você implantar, é importante você conhecer a região, conhecer as pessoas e ter um bom relacionamento. Então agora vocês vão escutar o Emerson aqui com o sotaque de vocês. Emerson. Obrigado, Lécio. Pessoal, boa tarde. Eu sou aqui de Cascavel, moro próximo daqui, não sei se o pessoal conhece Terra Roxa. Meu pai é agricultor, família inteira é agricultor, né? Só eu fui para o lado, não sei se foi o lado mal da força, não, acho que não, né? Lado verde, né? Tá certo. O Lércio falou bastante sobre a importância de você ter o dado estruturado, organizado em plataformas que possam trazer informações no momento que vocês precisarem. E a ideia aqui do vídeo, se a tecnologia me ajudar, né? Como sempre ela ajuda, é mostrar para vocês o resultado disso. Né? O que uma plataforma de inteligência artificial pode apoiar vocês quando vocês montarem toda aquela estrutura, né, aquela arquitetura de soluções para que vocês tenham a previsão, né, das necessidades e a produtividade que vocês precisam. Então, isso aqui é um vídeo da Carol, que está num celular. Né? Funciona muito parecido com a Siri. Então, você faz uma pergunta, ele vai no ambiente lá de dados padronizados. O mapa de calor abaixo apresenta os principais pontos de infestação para a praga lagarta falsa medineira. Qual ação você me recomenda para o controle da lagarta falsa medineira na lavoura 18? Nos últimos 30 dias, o índice de infestação de lagarta falsa medineira tem crescido. Foram realizadas 2 aplicações nas datas 22 e 25 de maio, resultando na redução de pragas. Contudo, a previsão da temperatura nos próximos 5 dias irá favorecer o aumento da reprodução de indivíduos. Qual produto devo aplicar para combater a lagarta falsa medineira nestas condições? O produto que mostrou a maior eficiência é o inseticida Numont 150. Então, a plataforma interage,
né, baseado nessa estruturação de Big Data, né, Laércio, para que a gente possa dar um apoio mais rápido e preditivo aos nossos, né, parceiros, aos agricultores, né, aos associados e cooperados que nós temos. Ou seja, nós precisamos da informação no momento que nós temos a necessidade. Porque se você esperar um dia a mais, um dia a menos, para resolver o problema da praga, o prejuízo no campo fica muito maior. E nós sabemos que o cooperado, a renda dele, o resultado dele se baseia na produtividade. Se ele não está antenado no clima, se ele não está antenado nas necessidades de correção de solo, das necessidades preditivas, de defensivos, né, a produtividade interfere na sua renda. Então a ideia é que a ferramenta, usando todo esse conteúdo, né, disponibilizado de uma certa forma por todos, né, possa realmente apoiar no momento certo cada um. Uma outra forma... O que é importante é o seguinte, tudo que a Carol falou aqui, ela aprendeu com a experiência de um de vocês, entendeu? Então o que é importante é uma construção coletiva. Quer dizer, cada vez que você aplicou um defensivo e que deu certo, você deu a informação e diz quando se aplicou. Aí ela vai o quê? Ela vai no tempo e vê se naquele momento se tinha sol, não tinha sol, se tinha chuva, qual o período do ano, qual foi a produtividade. Então o que está por detrás dessa inteligência são dados pontuais de cada um de vocês e dados coletivos que têm que ser colocados para você conseguir dar uma resposta. Então é a somatória de tudo isso que pega dados do clima-tempo, dados técnicos mesmo, tá certo? Da própria cooperativa e depois dados do sucesso de aplicações, no caso de pragas, que veio de cada um. Então quando a gente fala que tem que ser uma construção coletiva, quando a gente fala de que o sucesso tem que ser rateado com todo mundo, porque ela só existe porque teve essa contribuição, ok? O outro caso? O outro caso é a gente usar um robô, né, um bot, né, robô bot, que possa dar todo o apoio às perguntas também dos nossos usuários. Então as principais perguntas, as principais necessidades, a gente deixa disponível nesse ambiente de inteligência artificial. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais são as informações que os agricultores querem todo dia? 2. O que é? Quem me responder ganha um brinde ali no stand da TOTS. Previsão do tempo e cotação de preço. Imagine você ter uma ferramenta de apoio para o agricultor no momento que ele quer saber disso. Meu pai é agricultor, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele olha, tempo. Segunda coisa que ele olha, preço da soja. Então você tem uma ferramenta que se torna um assistente, a fidelização desse cooperado, ela incrementa. Então o relacionamento entre as pessoas acontece quando ocorre o quê? As pessoas começam um a apoiar o outro, um colaborar o outro, um trocar informação com o outro. E quando você disponibiliza ferramentas que ajude ele no seu dia a dia, o relacionamento e a fidelização aumenta e, com tudo isso, o ecossistema cresce, né? Vamos dar uma olhadinha, então, no AgroBot da TOTS. Então, aqui ele vai fazendo algumas perguntas, digitando. Talvez isso aqui pode ser falado também, mas aqui o exemplo é digitando. Ó. Acho que o som está baixo ou não tem som, não sei. Você vai perguntando para a ferramenta e a ferramenta vai te respondendo, vai te dando informações gráficas, informações de texto, tudo isso compilado da base de dados de vocês. O legal, por exemplo, você buscar imagens de um ambiente tecnológico diferente, vocês buscarem informações de uma plataforma de BI, né, no caso aqui, nós vamos fazer uma integração com o BI da TOTS, que é o GoodData, que ele vai pedir um relatório, ele vai no BI, o BI processa esse relatório, transforma em PDF e traz para dentro da plataforma da Carol para apresentar para vocês. Então ele está processando lá com o nosso BI e montando um arquivo PDF para que você possa ter o relatório que você solicitou à Carol. Né? Está aí o relatório que foi buscado numa plataforma de BI. Então você integra todas essas soluções. Então o resultado final de você estruturar em plataformas tecnológicas que possam padronizar e organizar as informações, né,
seja da sua cooperativa, seja do seu cooperado, seja do seu parceiro, ou seja da sociedade como um todo, permite você estar mais presente nesses agricultores e possa oferecer melhores serviços e que isso gere mais fidelização e mais resultados para os cooperados. Ok? Aqui a cotação, né? Como eu dei o exemplo para vocês. Ok? Pessoal entendido? Laércio? Então, o que é importante? Quer dizer, é essa integração de todas as tecnologias. Quer dizer, não existe uma única tecnologia. Às vezes, eu quero um banco de dados, eu quero um BI, eu quero um RP. Não, é o conjunto de tudo isso que na hora que você integra, você de fato consegue ter algo que vai beneficiar o dia a dia de cada um de nós. Tá? Então, seja por produtividade, como eu falei, seja por previsibilidade. Seja alguma coisa que vai realmente, dependendo do cargo da pessoa, você vai disponibilizando aquilo que interessa para ele, tá? E dependendo da atividade também você pode fazer uma separação. Então, quando se fala desse agro 4.0, dessa integração da cadeia de negócio, e principalmente quando a gente pega esse lado do cooperativismo, eu acho que tem um ambiente muito legal, já que já existe uma integração de quem está embaixo de uma cooperativa. Então, às vezes você tem alguns modelos onde não existe a integração e você precisa buscar informação aqui. Quando você já tem um motivo, você já está organizado dessa maneira, fica mais simples da gente implantar uma coisa nesse sentido. Então, é exatamente isso que a TOTVS vem fazendo em cada um dos segmentos que ela atua. Tá? Eu não abordei o tema também, mas a gente vem trabalhando também com a parte financeira. A gente tem soluções, tá, para sistemas financeiros. Então você tem desde o Internet Bank de ponta a ponta, até você, quando você pega um fundo do Itaú, você tem um fundo de investimento no Itaú, aquela cota, quando vem para você, foi calculado por um sistema da TOTVS, do Bradesco também, Santander também, tá bom? E a gente também vem trabalhando muito naquilo que a gente chama TOTVS Card, de você ter um cartão de crédito private label, tá? Então quando a gente fala do lado de cooperativa, onde você tem vários momentos que você faz transações dentro e que você envolve dinheiro e tem que pagar num determinado momento. O que no passado era aquela carteirinha de fiado, lembra disso? Vocês anotavam quanto devia e depois pagavam. De você ter um cartão da própria cooperativa, trabalhando, sem você sair do ecossistema. Quer dizer, você não precisa ir para uma rede Visa, uma Mastercard e assim por diante, você fica dentro do ecossistema que está ao redor, tá? Daquilo que vocês estão integrados. Tá? Então a gente entende que isso realmente gera para a gente muito mais produtividade e gera para a gente muito mais previsibilidade. Tá? Perguntas? Vamos fazer umas 3, 4 perguntas aí, quem tem alguma dúvida? Vamos lá. Francisco da Coamo, uma curiosidade, vocês têm uma atuação, é uma empresa brasileira com atuação no mercado internacional. Cultura brasileira de gestão, de utilização das tecnologias. Quando vocês se apresentaram ao mercado aí fora, o que vocês sentiram dessa diferença do uso da tecnologia e o que isso trouxe para a cultura brasileira, agregou com a cultura? Boa pergunta, obrigado. A maneira que nós, como brasileiros, nos acostumamos, ou no ambiente de negócios, que de alguma maneira os governos impõem para a gente, fez com que a gente, de fato, conseguisse ter uma dinâmica, tá, completamente diferente da previsibilidade que se tem nos países de primeiro mundo. Vai? Quer dizer, quando você fala isso, o ano passado, quem apanhou com E-Social aqui, levanta a mão. Todo mundo, não precisa levantar. Aí você fala assim, o maior investimento do Brasil ano passado em tecnologia foi no E-Social. Isso eu pessoalmente briguei bastante em Brasília. Um país não vai para frente dizendo o seguinte, que o maior investimento nos setores de TI foi para cumprir uma obrigação fiscal. E não tem nada a ver. Não tem nenhum lugar do mundo que o cara faz um negócio desse. Tá? Então, isso, por outro lado, também deu para a gente uma grande fortaleza em termos de competitividade. Da gente conseguir ter soluções mais simples, mais fáceis, mais ágeis em ambientes competitivos.
Então, quando você olha alguns dos nossos concorrentes aí globais, tá? Ele faz a mesma coisa que a TOTVS faz, mas ele faz de uma maneira mais complexa do que a gente faz. A gente entende que a gente tem que fazer mais simples, até que muitas vezes, quando o Brasil entra um pouquinho já atrasado. Então a gente olha tudo que está difícil e já faz uma coisa no momento melhor. Então isso deu para a gente uma grande competitividade. Um exemplo que a gente está na Rússia, né? E é incrível quando você pega a cultura russa e a cultura brasileira, biotipos completamente diferentes, mas é muito próximo a maneira de fazer o negócio, a maneira de se relacionar. Quer dizer, um americano não vai te dar um abraço, o russo vai te dar um abraço. Não é que no argentino vai te dar um beijo, mas ele realmente está próximo, ele briga, ele trabalha junto. Tá? Então, acho que o ambiente de negócio que nós fomos obrigados a trabalhar nos últimos tempos, segundo o Bolsonaro, quer colocar a gente no ranking abaixo dos 50, né, do Doing Business, vamos ver se a gente consegue, fez com que a gente ganhasse essa produtividade, ganhasse essa maneira de ser. Então, como TOTVS, tá, a gente consegue realmente entregar coisas com uma eficiência maior em função da gente ter vivido num ambiente tão adverso. Mais alguma pergunta? Quem quer conhecer mais a Carol? Chama a Heloísa. A Heloísa, nossa head do setor de agro. Dá uma palavrinha. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Dizer que a gente está preparado para atendê-los, desde o campo até o consumidor final. A gente tem o Emerson, que está baseado em Cascavel, e a gente tem todo um time comercial espalhado por todo o Brasil. Acho que é isso. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês. Tá? Acho que o legado que a gente quer deixar para vocês exatamente é mais do que soluções de sistemas, mas exatamente é trabalhar junto com vocês para que vocês tenham cada vez mais maior produtividade e maior previsibilidade. Obrigado.